Boa noite, pessoal, tudo bem? Como o Zé Antônio já falou, aqui é o professor Ruberval, professor de Língua Portuguesa e Redação, e por enquanto a gente vai trabalhando, né, da maneira que a gente tem, que é essa maneira à distância, mas eu gostaria de, para início de conversa, deixar bem claro de que nós teremos o mesmo contato, vamos pelo menos tentar fazer o contato da maneira com que a gente faz na sala de aula, de vocês terem o direito a terem dúvidas, de tirar dúvidas, de interromper, de questionar, de buscar informações, de discutir, até mesmo para que a gente não tenha essa situação de ficar de cá, o professor falando e os alunos aí do outro lado, sem nenhuma interação. Então, a gente precisa fazer com que essa aula ela seja a mais participativa possível. Então, a gente vai sempre ter o cuidado de buscar os conteúdos, de buscar uma forma de trabalhar com vocês da maneira que seja a mais próxima possível da realidade. Tá? Então, assim, fiquem à vontade, a gente tem os grupos e, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, utilizem os grupos para tirarem dúvidas, para solicitar alguma coisa, para buscar informações, né? Vamos ter cuidado com a forma com que a gente cobra alguma coisa no grupo, então, assim, ninguém está aqui para a gente acender, né, colocar lenha na fogueira de comentários. É um começo, para a gente também está sendo desafiador, está sendo completamente diferente. A gente tem que ficar aqui ministrando a aula, falando com uma câmera, falando com um celular, coisa que a gente não estava habituado a fazer. Então, para que isso fique o mais interessante possível, a gente precisa que vocês, estudantes, façam as interações, e é o que a gente vai tentar fazer hoje, né? A Elisete, a Fran, e eu aqui diante das câmeras, mas nós temos outros professores aí no grupo para que vocês fiquem bastante à vontade com relação a essas questões. Então, hoje a nossa aula, né, 17 de 5 de 2021, nossa primeira aula na modalidade, né, remota, na modalidade à distância, para que a gente trabalhe. Eu mandei agora há pouco para vocês, eu escolhi um poema, né, uma poesia de um poeta contemporâneo, o Braulio Bessa. Quem está aí ligado nas redes sociais, ligado nos programas da Globo, por exemplo, ele é aquele rapaz que faz as participações no programa da Fátima Bernardes. E toda a temática que ele aborda é uma temática que é muito próxima da nossa realidade. O texto que eu escolhi, alguns de vocês já vieram buscar na escola o material, né? A gente tem aí o roteiro de estudo. Quem não buscou na escola, mas eu postei agora há pouco no grupo, por quê? A gente está montando a questão da plataforma, tá? Então a gente está se adequando para que vocês tenham acesso ao material pela plataforma, mas, de toda forma, a gente encaminhou, né? Eu acabei de encaminhar para vocês aí também no grupo do WhatsApp, para que vocês tenham acesso a esse material. Então, a temática eu busquei da interpretação textual, por quê, gente? Primeiro, a gente tem que lembrar que é por meio da leitura que a gente tem o nosso desenvolvimento, é que a gente vai desenvolver a fala, é que a gente vai desenvolver a escrita, é que a gente vai buscar informações sobre aquelas coisas que a gente que constrói o nosso saber, que constrói o nosso dia a dia. Então, o texto que eu busquei é exatamente um texto que fala sobre as redes sociais. Quem aí é o diferente que não tem redes sociais, que não passa muito tempo sem acessar as redes sociais? Então, elas tomaram conta da nossa vida, e nesse momento de pandemia, em que a gente fica mais tempo em casa, em que a gente fica mais tempo sem ter aquela coisa de deslocamento, né? Porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa se proteger desse coronavírus. Então, as redes sociais, elas viraram um terreno onde as pessoas se expressam. E é isso que a gente busca, principalmente vocês da terceira série. A gente tem que pensar o seguinte: nem todo mundo visa o vestibular, mas o vestibular é a porta de entrada para a universidade. Querendo ou não, a gente tem isso, a gente tem o Enem, a gente tem os vestibulares das universidades, e aí a gente precisa pensar nessa questão da produção textual. O que eu coloquei dessa poesia aí, das redes sociais do Braulio Bessa, e depois eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né, assim, de maneira que vocês busquem lembrar que a interpretação textual é voltada para o que o autor quis dizer. Então, eu uso o texto para eu me manifestar. Como é que eu me posiciono sobre os acontecimentos? Como é que eu me posiciono sobre o meu cotidiano? E aí a gente tem a situação. Quem aí não tem nas suas redes sociais uma quantidade de pessoas, de amigos, que eles são amigos apenas virtuais? Então, são as situações que a gente precisa, sempre que ler um texto, buscar qual é a ideia
que está sendo passada através desse texto. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem na leitura e a proposta é exatamente que vocês façam essa busca, tá? Buscando no texto essas informações. O texto fala exatamente disso, fala que é um mundo bem diferente da realidade. Por que é um mundo bem diferente da realidade? Porque nas redes sociais eu posso dizer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, sem precisar de nenhuma comprovação. Eu só preciso ter o cuidado e ter o respeito com o outro, né? Respeitar o espaço do outro e também as ideias dos outros, porque nem todo mundo vai ter a mesma ideia que a gente tem. Então, o objetivo desse roteiro de estudo aí é que vocês possam refletir, que vocês possam discutir essa temática. Depois a professora Fran vai falar desse viés, desse poema, mas dentro do conteúdo de artes. Então, é mais para que vocês tenham esse roteiro, e aí o que eu gostaria de combinar com vocês? Que depois no grupo, se necessário for, aí a gente marca uma conversa, uma nova reunião, onde a gente esteja só nós, professores, eu, professor de língua portuguesa e redação, com vocês, para que a gente possa tirar as dúvidas, para que a gente possa debater e discutir o texto, até mesmo porque a gente tem um tempo aqui, que é um tempo controlado, para que a gente faça a apresentação da área de linguagem. No caso hoje, né, língua portuguesa, redação, artes e educação física. Certo, gente? Então, quando vocês lerem esse texto aí, e a gente vai fazendo as interações, e eu vou fazendo direcionamentos, questionamentos pelo grupo, para que vocês possam pensar como é que vocês vão chegar a resolver as atividades que tem aí. Sempre lembrando que, quando eu vou ler um texto, eu tenho que lembrar que eu não necessariamente preciso concordar com o autor. Eu preciso saber o que o autor quis dizer da forma que ele colocou no texto. Certo? Lembrando para a gente pensar, quando nós formos pensar no Enem, quando nós formos pensar nos processos seletivos para ingresso na universidade, sempre lembrando que interpretação textual ela é voltada para discutir o que o texto quis dizer, o que está escrito no texto e não aquilo que eu acho que deveria ser. Certo? Para a gente ter cuidado com os questionamentos que diz, de acordo com o texto, de acordo com o poema, sempre nós vamos pensar no que o autor quis dizer, no que está escrito lá. Concorde eu ou não com isso, tá bom? E aí eu vou fazendo direcionamentos depois do grupo para que vocês possam, durante as atividades, mas fiquem à vontade para me chamar no privado também, para tirarem dúvidas com relação a qualquer coisa que tenha do texto. Para proposta de redação, eu usei o mesmo texto, tá? Para que vocês coloquem, que vocês possam fazer uma produção textual para que a gente possa se conhecer. Então, esse texto que vocês vão fazer, que vocês vão encaminhar, né, o que vocês vão postar lá no Google Classroom, ou que vocês vão encaminhar pelo WhatsApp, é para que vocês, para eu ter essa primeira ideia de como vocês escrevem, tá? De como vocês fazem uma interpretação textual, de como isso vai chegar no texto de vocês. Tá bom? Então, gente, eu vou passar para a professora Fran, e aí, à medida que a gente tiver outras coisas, outros questionamentos, se vocês tiverem, aí no decorrer da aula, vocês podem mandar aí no chat, ou mandar no privado, tá? Ou mandar no grupo, que aí a gente pode debater lá no grupo e trocar figurinhas quanto a isso, tá bom? Então, só um minutinho, que aí eu vou passar para a professora França Leura, que vai falar sobre a parte de artes, tá bom? Agora, você tem aqui, Fran. Peraí, Fran, porque tem um cabo aqui. Deixa eu ver. Nossa, você está aprendendo. Acho que é isso aqui. Eu acho que da luz, dessa luz daqui. Principalmente aqui, né? Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês já me viram, né, por algumas vezes, semana passada a gente já conversou um pouquinho. Eu sou a professora Francileura, estarei trabalhando com vocês arte, emprego, trabalho e filosofia no primeiro ano. No terceiro ano, eu estarei trabalhando arte com vocês uma vez por semana. Quem vive sem arte, né? Por aí a gente pode imaginar. O que seria de nós sem a arte? Sem a música, sem a dança, sem entender um pouco de pintura, um pouco de arquitetura, um pouco de dança. Então, a arte ela faz parte da nossa vida. E por que nós estamos no terceiro ano do ensino médio e ainda estudando sobre arte? Muitos de vocês
muitos alunos costumavam me perguntar, professora, mas nós precisamos de fato estudar arte? Precisamos. Por que nós precisamos? Porque nós não vivemos sem arte. Viver, estudar a arte é conhecer o mundo que nos rodeia. Nós estamos rodeados de todos os lados, de cores, né, de formas, de tamanhos, de tudo que a arte pode nos proporcionar. Pessoal, como o professor Beval acabou de falar com vocês, ele trouxe uma poesia para vocês. Nada melhor no mundo da arte do que viver a poesia, do que ler, do que interpretar, do que saber, entender o que o autor quis nos dizer em relação à sua opinião, né? E a arte, ela faz parte de tudo isso, porque a poesia faz parte da arte, e sem poesia, sem música, nós não vivemos. E aí, nós estamos hoje na nossa primeira aula de arte do terceiro ano do ensino médio, e vamos começar a estudar o quê? As vanguardas europeias. Quem de vocês aí já ouviu falar nisso? Pâmela, já ouviu falar? Ainda não, né? Mas nós estaremos estudando durante o terceiro ano do ensino médio, tá? Vamos iniciar com as vanguardas. E aí, para hoje, para trabalhar um pouquinho também com essa poesia que o professor Berval trouxe, nós vamos começar pelo futurismo. O que vocês entendem por futurismo? Luana, Pâmela, alguém de vocês poderiam me falar o que entende por futurismo? O nome já me diz muita coisa, né? O que você acha que é o futurismo, Pâmela? Representando o futuro, tipo, muito bem, exatamente. nosso cotidiano e assim por diante. Futuro. Então, essa é uma das principais vanguardas europeias, que retratava o quê? O futuro. E qual que era o principal objetivo dos futuristas? Realmente fazer o quê? Quebrar com a ideia tradicional do mundo da arte. Quando foi que surgiu esse futurismo? Em 1909. É algo bastante antigo, né? E que nós estamos estudando até hoje. Por quê? Porque o futuro sempre existirá, certo? Nós estamos no presente e vivendo coisas que os nossos antepassados pensaram para o futuro. Quem de nós hoje pudéssemos imaginar que toda a forma de ensinar se viraria no momento, se tornaria um momento virtual, online, à distância? Nenhum de nós, mas alguns estudiosos lá do passado já pensaram sobre isso. Por quê? Esse texto que o professor trouxe não é um texto novo, né, sobre as redes sociais, e já nos traz algumas indicações desse mundo futuro, desse mundo da arte que faria parte das nossas vidas, que faz parte hoje da nossa vida, que foi pensado lá no passado. Da mesma forma, nós estamos vivendo hoje no presente, e daqui a um dia nós estaremos, tudo isso que nós estamos vivendo fará parte do passado. E, gente, quantas coisas de arte aconteceram nesse momento da pandemia? Muita coisa de arte. Muita coisa fez com que a gente fizesse o quê? Conhecesse um mundo que a gente não pertencia a esse mundo. E hoje a gente fez o quê? Aproximou vários mundos e nos interligou-los, né? Quando o texto fala, não sei se vocês foram buscar na escola o texto. Quem aí buscou o texto na escola? Luana? Pâmela? Você está com o texto na mão, Pâmela? Sua poesia? Vamos lá. Não, olha o que a poesia... Exatamente, isso aí mesmo, Pâmela. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que disfarça, diz que a vida só tem graça, com mais gente para assistir. Então, olha o quanto essa pandemia trouxe para nós desse movimento futurista, né? Que pensou lá no futuro, que pensou o quê? E como que era o futurismo no mundo da poesia? Era sem o quê? Era totalmente sem regras, frases fragmentadas, dinamicidade. O futurismo, ele realmente nos coloca no dia de hoje, porque ele falava o quê? Que a arte, ela precisa sim ser livre, que a arte precisa ser totalmente espontânea. E aí, quando a gente pega o movimento artístico, o futurismo, a gente vê o quê? Que nós estamos no futuro. E que o que nós estamos vivendo hoje, daqui a um dia será o quê? Passado.
não é isso? Então, meninos e meninas, vocês receberam um texto sobre o futurismo, sobre os principais artistas, sobre as principais características desse movimento artístico que se deu não somente na linguagem, na literatura, mas que se deu no mundo da pintura, que se deu no mundo da dança, que se deu no mundo da arquitetura. Então, nós estaremos estudando o futurismo nessas várias formas de fazer arte. Quando a gente pensa, o que é arte? Toda forma de manifestação é uma arte. Toda forma. E aí, quando eu falo com vocês, eu estou hoje cheia de arte. Eu estou com uma cor branca, eu estou com batom vermelho, que faz o quê? Parte do mundo das cores. Eu estou numa sala amarela. Então, gente, nenhum de nós vivemos sem arte. Por isso que é importante estudarmos todos os movimentos artísticos, desde o início do mundo da arte até hoje, a arte moderna. E o futurismo? Aonde começou o futurismo? Gente, na França. Mas como se deu o futurismo no Brasil? Ele foi para todos os outros países? Sim. E no Brasil também nós vivemos o futurismo. Quando? Na Semana da Arte Moderna, que também nós iremos estudar na aula de arte. Pessoal, estudar arte é estudar história, é começar a entender o que nos rodeia, é começar a entender como surgiu as cores, como se dá a mistura das cores, qual a importância das cores na nossa vida. Então, estudar arte é importante, assim como o ar que nós respiramos. Essa professora é doidona, hein? Falar que arte é vida, arte é vida. Sem arte nós não vivemos. Quem aí vive sem uma boa música? Luana. Gosta de música, Luana? Tem cara que gosta, viu? Uai, Olhar. Oi? a música faz parte do meu dia a dia. Muito Música bem. faz parte do meu dia a dia. Como a vida seria sem graça, viu, gente? Sem música? Como a vida seria sem graça, sem ouvir aquela melodia que nos faz lembrar do passado, daquele amor que nós deixamos no passado, que marcou a nossa vida. Então, gente, estudar arte é respirar. Estudar arte é viver, é entender o mundo que nos rodeia. Nós estaremos estudando. Vocês receberam um texto sobre o futurismo, que é o nosso primeiro movimento artístico da vanguarda que nós estaremos estudando, e também vocês receberam atividades, 5 questõezinhas, e vão receber hoje à noite ainda o link para vocês responder as atividades. O que vocês irão fazer? Irão ler o texto sobre o futurismo, nós iremos tirar as dúvidas, e vocês irão responder esse link, certo? Eu também vou colocar aí no grupo de vocês 2 apresentações em PowerPoint falando os principais autores, os principais artistas, quando surgiu, as características desse movimento futurista. Certo? E vamos estudar todos os outros. Vamos estudar o cubismo, movimento artístico cubismo, o expressionismo, certo, menino? O fauvismo. Vamos estudar cada movimento, e eu vou tentar trabalhar com vocês também com PowerPoint, com imagens desses movimentos, para que vocês, caso vocês precisem fazer um concurso público, cai uma questão lá sobre o futurismo, vocês têm que ser capazes de responder. Vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular, também vocês terão que ser capazes de responder tudo sobre os movimentos artísticos. Conte comigo, sou a professora Fran, nós estaremos juntos no que vocês precisarem. Estarei trabalhando arte com vocês, mas também posso ser suporte para qualquer outra dúvida de qualquer outra disciplina. Certo? Agora eu quero convidar aí para vocês. Menino, vocês têm alguma dúvida? Luana, Pamela? Consigo ver essas? Tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Todo mundo tem curiosidade. Luana, uma curiosidade para mim. Vamos lá, Luana. Professora, eu acho que eu não tenho nenhuma, não tem, né? Mas vai surgir, tem que surgir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que move o mundo é as perguntas, não são as respostas. A resposta você acha na internet, nos livros. Então, vamos fazer boas perguntas. Pamela e Luana, gostei de ver. Vocês estão de parabéns. É com você, professora Elisete. Olá, Sumi, então. Boa noite, boa noite. Todos bem, pessoal? Que maravilha conhecer cada aluna. Estou aqui encantada com a Pamela e com a Luana, de rostinho
câmera aberta, é isso aí. Começamos com o pé direito, né? Pessoal, eu sou a professora Elisete, vou trabalhar a disciplina de biologia, e nesse semestre, né, eu assumi algumas outras disciplinas, dentre elas a educação física, né? E aí, à medida que a gente for entrando aí em novas aulas, a gente vai apresentando as outras disciplinas. Quero dizer que é um prazer, vai ser um desafio maravilhoso trabalhar com vocês nesse novo sistema, né? Hoje, por exemplo, professora, mas por que nas aulas não retornam, né? E aí eu posso falar do meu exemplo, né? Eu estou aqui em casa hoje, não estou na escola, por quê? Porque o meu esposo está com suspeita de Covid, aguardando o resultado para amanhã. Então, assim, a gente já tem aqui em casa um exemplo por que a gente muitas vezes não pode estar muito próximo, promover, de repente, uma aglomeração maior, né? Então, hoje eu, por indicação médica e por bom senso, eu estou em casa, né? Mas não vamos deixar de fazer um bom trabalho porque não estou aí na escola. Então, gente, dentro de educação física, no meu roteiro, eu peguei o primeiro conteúdo que é da disciplina da terceira série, que é falar sobre o treinamento funcional. E aí, mas o que seria primeiro educação física, né? Por que a gente tem educação física no ensino médio? E quando a gente estuda a história, tanto de biologia, das ciências, ou das linguagens, no caso de educação física, tem um porquê das coisas, né? Então, o que seria essa educação física, né? E falar de educação física, pessoal, nos faz lembrar principalmente da atividade física, do esporte, e aí o que seria, né? Educação física é um conjunto de atividades físicas, mas nem toda atividade física faz parte de um esporte, por exemplo, né? E aí vai falar, educação física é uma disciplina que vai integrar vocês na cultura corporal, formando o cidadão que irá produzir e reproduzir e transformar essa atividade através dos jogos, do esporte, das lutas, da ginástica, das danças, né? Então, de toda a expressão corporal que a gente manifesta aí, né? E aí a gente vai falar, olha, essa disciplina vai permitir que vocês exerçam todas as suas potencialidades, principalmente no campo. E aí, olha como casa aí, muitas vezes, com biologia, né? Desenvolve as funções mentais, coordenação motora, a criatividade, a livre expressão, a sociabilidade. Olha como isso casa com arte, né? Como casa com o próprio texto do futurismo. Então, assim, tudo acaba meio que interligado, né, pessoal? E aí vai dizer mais, olha, além de tudo, ela vai manter quando você pratica atividade física, nós temos a parte cognitiva, nós temos a parte psicomotor e afetivo bem desenvolvido. Então, é um conjunto. A pessoa, quando ela pratica atividade física, quando ela tem noção do seu corpo, ela melhora o humor. Eu vou postar para vocês um vídeo, o link de um vídeo para vocês assistirem, que vai fazer essa analogia com a questão da biologia, a educação física, o quão bom, gente, para o nosso organismo, o que nós produzimos de hormônio, de bem-estar, a bondade que é a atividade física para nós. Principalmente nesse momento que a gente se encontra aí, muitas vezes, em casa, sem poder sair, muitas vezes, eu tinha uma baladinha, quando nós não estávamos na pandemia, eu tinha essa liberdade de ir e vir, agora muitas vezes, tenho o bom senso, né, de não sair de casa. Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu bem-estar? Eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer atividades. Hoje tem N aplicativos aí, caso você não saiba da sua saúde, dá para procurar um profissional, né? Observe que um profissional de educação física, ele é necessário para que a gente comece, de repente, uma atividade física, mas uma caminhada bem feita, ela é melhor que nada, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com vocês a respeito do cuidado com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, fazer boas leituras, né? Nos reinventar. A educação hoje, gente, principalmente nesse contexto pandemia, ela fez com que a gente se ressignificasse muitas do nosso pensar enquanto estudante, eu enquanto professora. Por exemplo, eu nunca me imaginei, gente, eu não vou mentir para vocês, eu na frente de uma tela de computador trabalhando.
E eu me vejo apaixonada. Por quê? Porque aqui eu posso sugerir um monte de caminhos que vocês chegam a uma ideia. Porque, como diz a Fran, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas, né? Então, assim, olha, muita gente com quadro no quadro de ansiedade, né? Com pressa que as coisas aconteçam. Desacelera, gente, desacelera. Vamos pensar, hidratar bem o corpo, fazer uma caminhada, uma alimentação mais saudável, frutas. Começamos um período mais quente do ano, então precisamos hidratar o nosso corpo. Quem aqui pratica uma atividade hoje? Me conta aí, do pessoal que apareceu. Apareceu mais um rostinho, Kelly São Cauã, boa noite. Me fala de vocês, quem está fazendo uma caminhada, jogando futebol, de repente aí, não pode, né, porque é um jogo de contato. Ah, professora, a gente está proibido de jogar. Mas quem sabe para fazer uma caminhada, de repente uma corrida entre vocês? Eu caminho. Mais alguém aí? Andar de skate. Andar de skate, muito bem. E bicicleta? Professora Marisete, Elisete, eu vou contribuir na sua aula. Eu tenho um desafio, menino, que realmente é praticar atividade física. Quem me conhece sabe que eu acabei de perder 16 quilos, e preciso perder ainda 10. Então, assim, a atividade física é fundamental na minha vida e precisa fazer parte realmente. É um desafio. Sim. Que bom. Não, gente, aí, já que a Fran está falando que está nesse contexto, eu tive que repensar minha alimentação também, porque comecei aqui, o coração começou a querer, né, gordinho. Então, gente, repensando a alimentação, vamos trabalhar a questão da alimentação. O que é alimentação e obesidade? Vamos trabalhar com temas, gente, que tem a ver com o nosso dia a dia. Então, olha, educação física faz parte do nosso dia. Quem pratica atividade física aprende mais, já foi feito estudos em cima disso. Se você pratica uma atividade física, a aprendizagem é outra, o foco ele melhora. Então, assim, gente, é uma bondade para a parte física, para a parte psicológica. Então, é muito importante que nós tenhamos esse empenho. Então, a primeira parte do nosso conteúdo é falar da atividade funcional, e aí nós temos lá um texto, atividades, e aí o que eu me propus dentro do meu roteiro, né? Nós temos lá, então, um texto sobre o tema, tem atividades que eu ainda não coloquei esse conteúdo na Classroom, porque eu ainda não fui, está precisando uns ajustes, mas eu vou também inserir na Classroom. Sempre vou colocar, se eu achei um vídeo interessante sobre educação física, que case com o nosso tema, eu vou estar postando para vocês darem uma assistida. Então, gente, vamos interagir. Se tiverem necessidade de abrir uma aula, a gente pode fazer isso. Professora, vamos fazer aí uma aula diferenciada, vamos abrir uma sala. Nós estamos aqui, pessoal. O período da noite é nosso. Então, ficou interessante, né, Fran? Essa abertura para a gente chegar até os meninos, eu acho que hoje, imagina, com um clique vocês conseguem nos ver. Então, ficou muito bom. Basta a gente agendar. Então, gente, olha, por hoje é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada pela vez de cada um. Pessoal, tem alguns alunos do primeiro ano? Quem é do primeiro ano aí? Poderia se apresentar? Leonice. Muito bem, Leonice, parabéns. E aí, nós acabamos falando do terceiro ano do ensino médio, né? Mas, na verdade, né, nós estamos hoje com duas turmas. Primeiro ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Eu também sou primeiro ano. Oi, qual é o seu nome? Eurilene. Oi, Eurilene, tudo bem com você? Oi, tudo bem. Prazer, é um grande prazer ter vocês conosco. Meninos, o que eu vestibular? Eu falo um pouquinho. Também sou do primeiro. Pamela, tudo bem, você é do primeiro, né? Já gostei de vocês. Muito obrigada. Vamos lá. O que nós iremos trabalhar no primeiro ano? No terceiro ano, nós iremos trabalhar o futurismo, como eu falei anteriormente. E no primeiro ano, gente, é o início do quê? Do conceito de arte. O que é arte? Quando a gente pega o conceito de arte, a gente vê o quê? Que toda forma de manifestação é arte. É uma arte. A dança é arte,
A pintura é uma arte, a música é uma arte que a gente, como eu falei anteriormente, a gente não consegue viver sem ela. Na arquitetura a gente tem arte, no urbanismo a gente tem arte, na natureza a gente tem arte, na roupa que eu visto tem arte. Então, toda forma de... No cabelo, a Leonice tem uma tatuagem enorme no braço. Já estou analisando a Leonice. Então, a Leonice vive... O nosso corpo é uma obra de arte. O nosso corpo é uma obra de arte. A Pâmela também usa um tipo de arte no braço dela, né? Uma tatuagem, que também é uma forma de arte. Então, toda forma de manifestação é uma arte. E nós iremos trabalhar tanto os movimentos artísticos, estudar um pouco de cada movimento artístico, seus autores, as suas características, a importância no mundo de hoje, que a gente vai fazer essa relação. Por que eu tenho que estudar a arte egípcia lá de longe? Porque existe, sim, uma justificativa da gente estar estudando. Qual o sentido disso para a nossa vida? E a arte precisa fazer sentido. E eu vou trazer tudo aquilo que tem na história da arte para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a Elisete fala assim, hoje nós estamos aqui. Gente, eu nunca me imaginei falando com vocês. Eu sou gorda, baixa e feia. Então, assim, eu jamais seria... artista, modelo, nem nada, eu sou professora. E hoje eu estou o quê? Nas telas de todo mundo. Estou indo na tela junto com vocês. Não sou artista, mas estou na tela, né? Estou bonito na foto, como o menino fala. Então, assim, nós iremos estudar os movimentos artísticos. Arte é vida. Iremos estudar desde as cores. Qual é a formação das cores? O porquê? O que eu misturo branco com preto? Vocês sabem disso? Como que eu faço o vermelho? O vermelho lindo do batom que eu adoro, o verde. A Pâmela está numa blusa preta. E o preto? De onde surge o preto, Pâmela? É a mistura do quê? De quais cores? O branco. O branco é cor? Tudo isso nós iremos estudar em arte no primeiro ano do ensino médio. E aí a gente vai dar sequência no segundo e no terceiro ano. Então, vai ser prazeroso nossas aulas. Confia em mim. Certo? Vou voltar agora para o professor Ruberval, que a gente precisa... E outra coisa, nós vamos dançar, porque fazer arte é atividade física. Então, nós vamos dançar, vamos estudar a história da essa aula, hein? Mas vai ser sério. Nós vamos estudar a história da dança e vamos exercitar o corpo com os vários tipos de dança, certo? Desde o carimbó ao forró. Adoro. Eu vou aprender, hein, Eunice? Eu não sei de esse forró moderno, eu tô fora, viu? Gente, é isso aí. Abra o áudio, amiguinho. Professor, abra o seu áudio, por favor. Tá vendo? Me perdoem aí, olha, eu arrochado aqui no meio dessas meninas com relação à questão da tecnologia. Gente, e exatamente essas questões que a gente precisa pensar e repensar. Quando a Fran fala da questão de que a gente precisa conhecer essas coisas, as coisas simples que nos rodeiam, é exatamente isso que o poema diz. O poema fala das coisas que a gente vive. Quem não tem o hábito aí de quando vai a algum lugar ou está comendo alguma coisa que é boa, que gosta, não vai lá e não tira uma foto e posta nas redes sociais. Quem não olha lá nas redes sociais para verificar o que as pessoas dizem de determinado lanchonete, de determinado restaurante? Porque a gente usa essas linguagens no dia a dia para que a gente possa se organizar na vida. A questão da língua portuguesa, por exemplo, os meninos da terceira série aí, terceiro ano, o terceiro ano a gente tem um compilado. O que é língua portuguesa na terceira série? A gente vai ter que trabalhar como as classes gramaticais elas se relacionam, como é que elas fazem para que a gente tenha isso no dia a dia. Então, essa questão da linguagem a gente precisa também registrar e documentar. A gente tem uma dificuldade com escrever. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, até nós, professores, não temos o hábito de escrever. Quem aí gosta ou tem o hábito de escrever? Hã? Eu não tenho. Não exatamente. Tenho. Diga, Pâmela. Eu tenho. Eu gosto de estar escrevendo tudo.
Pois é, exatamente isso que a gente precisa. O que, que a gente vai fazer no terceiro ano? O pessoal do primeiro ano, a gente tem que meio organizar a língua portuguesa. Na primeira série, a gente fala da parte histórica da língua. Como é que a língua se forma? Como é que é a origem das palavras? Como é que eu construo as palavras? A gente estudou lá no passado muito distante, que falava de ditongo, tritongo, hiato, a gente falava de oxítona, paroxítona, proparoxítona, mas quem é que lembra disso ainda hoje? A gente precisa, porque são essas regrinhas que interferem no nosso dia a dia. Todo mundo ouviu falar, por exemplo, que o ônibus era o ônibus gratuito. Então, o que, que acontece? Isso, pelo hábito, as pessoas acabam falando assim porque vê a maioria das pessoas falando, mas ninguém tem aquele costume, aquela coisa de ir lá e corrigir e pensar, não, está errado. Ah, eu não vou falar assim porque as pessoas vão achar que eu estou falando errado. Eu não vou escrever porque vão achar que eu estou errado. Então, aqui na escola, quem é da primeira série, a gente vai estudar a parte da formação da língua, certo? Na segunda série se trabalha as classes gramaticais e como essas classes gramaticais elas se organizam, como que elas interferem no nosso dia a dia. Na terceira série, que a gente já estudou, lá da primeira série a gente estudou a formação da língua, no segundo a gente estudou a estruturação da língua com as 10 classes ou categorias gramaticais, como a gente chama, e na terceira série a gente vai trabalhar como essas classes gramaticais se relacionam, como elas se organizam para que a gente possa escrever. Da mesma forma, da língua portuguesa também na redação. A gente tem a dificuldade porque todo mundo diz para a gente que para fazer redação você tem que trabalhar, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas como é que eu vou organizar isso no meu texto? Como é que eu preciso fazer a minha organização para que eu consiga colocar isso no papel da maneira mais coerente possível? Lá para o pessoal da terceira série, quando diz, olha, não se separa sujeito de predicado, ou seja, a colocação da vírgula é muito importante. Lá na primeira série a gente trabalha a pontuação, então a gente vem sempre trabalhando isso, e são coisas que nos acompanham ao longo da nossa carreira estudantil. Porque na hora de escrever, é isso que as pessoas vão olhar. Por que tem redação em todos os vestibulares? Porque é para saber como é que você se organiza com a língua, como é que você usa a língua no seu dia a dia. Então, essa questão que a gente trabalhou tanto na primeira quanto na terceira série, um poema, a interpretação textual, na verdade, é para a formação da vida. Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais legal, é muito mais bacana a gente estudar e ler coisas que retratam as nossas vivências, que retratam o nosso dia a dia. Então, é isso que a gente quer. Fazer com que vocês tenham essa proximidade com o nosso objeto de estudo. Então, nós vamos usar da poesia, nós vamos usar da música, para que a gente possa trabalhar essas questões e tentar fugir um pouco daquela coisa tradicional da aula onde o professor vai falar apenas sobre verbo e não vai te mostrar onde você vai usar isso. Não vai te mostrar qual é o erro que tem. Por exemplo, todo mundo diz, e a gente acha até bonito quando alguém diz, se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma calça nova. Isso a gente diz no dia a dia. Nós, professores, que estamos mais habituados, que temos que usar a língua na sua forma culta, na sua forma padrão, a gente não acha que tem um problema aí. Mas tem uma coisa lá de trás que vocês estudaram, que falava que o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, para que serve isso nos dias de hoje? A gente não lembra mais. Ou seja, nós vamos ter que revisitar isso e trazer isso para o nosso dia a dia. Lembra que a professora Fran falou para vocês o seguinte, por que a gente vai estudar isso? Por que eu preciso estudar isso? Porque todas as coisas que nós estudamos até agora, falando de dígrafos, falando de separação silábica, de oxítona, paroxítona, proparoxítona, a gente precisa saber por que uma palavra é acentuada ou não. Tem regras que ficaram lá atrás e que a gente acha que a acentuação é dispensável. Quem aí no seu dia a dia, na escrita no celular, se preocupa em ir lá e acentuar corretamente a palavra? A gente não tem o hábito. E quem nunca foi traído... Oi, diga, Lu. Eu tenho o hábito de consertar as minhas palavras. Pronto, Eu parabéns. também, acho horrível. professor. É isso que a gente precisa, a Sara, a Luana também. A gente precisa fazer isso, sabe por quê? A gente confia muito na máquina. Por exemplo, a correção que o computador faz, que o celular faz, quem nunca foi traído, você quer escrever uma palavra, o celular corrige e diz outra, muitas vezes até, que não combina muito com o que a gente ia dizer e que vira um palavrão ou que vira uma coisa. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? E lembrar que
essas questões das regras de acentuação, de formação de palavras, tudo isso faz muita diferença. Se a gente escreve desprezando, por exemplo, a acentuação, a gente vai ter problema na interpretação. E as palavras que, se você colocar um acento ou se você tirar um acento, ela vira outra coisa completamente diferente. Então, a gente precisa repensar isso, tá? Pessoal da primeira série, da mesma forma, tem lá uma interpretação de texto que vocês vão fazer, e é por meio dessa interpretação de texto que a gente vai poder se conhecer um pouco mais. Na produção textual, que tem redação tanto na terceira quanto na primeira série, tem uma proposta de texto, é que eu gostaria de conhecer vocês. Quando vocês vierem devolver essa atividade, deixa eu olhar aqui, dia 21/5, que vocês farão a devolução das atividades, é que a gente vai ter como se conhecer um pouco mais e eu poder ver como é que vocês escrevem, como é que vocês interpretam o texto, para que a gente possa discutir. E fiquem à vontade. Se vocês mandarem a mensagem durante o dia, porque eu acho que todos nós, professores, temos uma outra atividade durante o dia, mas fiquem à vontade. Se vocês mandarem, até à noite a gente vai dar um jeito de responder e de estar criando meios para que a gente possa discutir, para que vocês possam tirar dúvidas com relação ao conteúdo que a gente postar para vocês ou que a gente encaminhar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok, professor. E eu quero que vocês fiquem bastante à vontade, tá? Nesse contato com a gente. Usem o grupo para conversar conosco, para tirar dúvidas, tá? Para discutir, para debater, para que a gente possa criar momentos em que vocês possam dizer, professor Berval, vamos fazer uma live, vamos conversar para que vocês também exponham o ponto de vista e seja uma coisa mais dialogada. Hoje a gente falou demais, nós professores acabamos falando mais do que vocês, mas o que a gente quer de vocês é que vocês tenham essa interação, para que não fique uma coisa chata só da gente aqui falando e vocês aí só vendo, ouvindo. E uma coisa que a gente pode organizar também, eu não me lembro o nome do colega que disse assim, professor, agora eu vou jantar. Na hora que a gente for jantar, for fazer um lanchinho, é só fechar a câmera um pouquinho, tá? E fazer essa refeição aí conosco também, tá bom? Mas assim, fiquem à vontade, na hora de falar, nós vamos criar o hábito. Se o professor estiver falando algo e você quiser comentar também, quiser fazer uma interrupção, tem uma mãozinha aí, uma mãozinha espalmada, você clica nela e a gente vai saber que vocês querem a palavra para a gente organizar e ficar uma coisa bem, bem bonita e bem organizada, tá certo, gente? A Patrícia quer falar um pouco. Eu vou passar a fala agora. Diga, Sara. Não, só concordando mesmo. Tá certo. Eu vou passar, acho que a professora Patrícia quer falar, e eu vou passar a fala para ela. Se vocês tiverem algo a dizer também, fiquem à vontade, tá certo? Cadê a Patrícia? Patrícia, cadê você, Patrícia? Áudio fechado. Desculpa. Boa noite, pessoal. Boa noite, estudantes, professores, nosso diretor José Antônio. Boa noite. Eu entrei um pouquinho, como eu já me apresentei há uns dias atrás, eu sou a coordenadora, irei acompanhar vocês na parte pedagógica, para falar um pouquinho desse momento de hoje, né? Ele foi pensado com muito zelo, com muito carinho, para atender às necessidades de vocês. Foi uma interação a respeito do roteiro dessa semana, né? Que é linguagens, a parte de linguagens, que entra língua portuguesa, redação, artes e educação física. Na próxima semana, nós iremos trabalhar com as disciplinas de exatas e humanas. Então, o que é que eu quero? Que vocês comentem lá no grupo como foi a aula de hoje, para que seus colegas vejam de que forma o termômetro de vocês avalia esse momento de hoje. Porque nós precisamos trazer todos para esse encontro. Porque esse encontro ele não é feito apenas para meia dúzia de estudantes, mas para todos. Então, a gente quer que vocês sejam nosso porta-voz lá dentro do grupo, porque vocês falando, com certeza eles irão acreditar que o momento foi mágico, tá? Não deixem de realizar os roteiros, principalmente de devolvê-los, porque é através deles que os professores irão avaliar vocês, tá?
Próxima semana o roteiro será de exatas, como eu já falei, vocês precisam devolver o roteiro na segunda-feira de linguagem e pegar os de exatas, tá? Então, a minha fala era essa. Estou feliz com a participação de vocês. Foi um grupo pequeno, mas já fez a diferença, né, professor? Então, comentem lá, por favor, no grupo, o que foi que vocês acharam desse nosso encontro, tá? Um beijo, um ano maravilhoso para todos nós e espero que em breve estejamos juntos na escola. É isso aí, gente. Então, não sei, acho que o diretor vai falar, deve puxar a orelha de alguém aí agora, né? Mas, assim, gente, fiquem à vontade, tá? Foi um prazer esse primeiro encontro nosso e a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Com o tempo essa coisa vai ficar um pouco mais dinâmica, a gente vai saber interagir de maneira mais direta, que não fique uma coisa cansativa e é isso que a gente precisa. Ter esse feedback, ter essa interferência de vocês, principalmente o pessoal da terceira série, né, que está se preparando para vestibular, se preparando para Enem, aí, que os vestibulares estão suspensos temporariamente, mas eu acredito que já estejam prestes a voltar também. Então, contem conosco, professores, tá, para tirar as dúvidas que vocês tiverem, ou dificuldades que vocês tiverem na execução das tarefas, tá bom? Ok, professor. Olha, mas que aula show, gente. Olha, nós estávamos perdendo tempo com essas pratas da casa aí, né, com tantas informações, lógico, que vão ser transformadas em conhecimento. Olha, gente, eu estou emocionado com esse show, né? O professor Ruberval, a Elisete, a Francileira deram realmente um show, uma aula nota 10, né? Que bom que vocês estão aí predispostos, estudantes, né, a receber da melhor forma possível essa mediação, né, pelos nossos professores. Eu estou muito orgulhoso dos professores, orgulhoso de vocês aí, que estão com a carinha, o rostinho, mostrando e evidenciando que querem. Pessoal, a pandemia veio, foi para nos testar. Aqueles que têm interesse, força de vontade, perseverança, resiliência, acima de tudo, a gente vai sair daqui mais fortes. É verdade. Todos os dias eu falo, pessoal, eu estou aqui há 6 anos na escola, eu não fiz uma reunião virtual, Deus o livre. E hoje eu estou aqui, ó, mostrando o rosto, conversando, né, dando o meu melhor, colaborando com o próximo, tá? Então vamos levar essas aulas a sério. É muito interessante que a gente toma como ponto de partida o nosso planejamento, nosso plano de estudo, tá? Nós temos o cuidado, né, professores e equipe como um todo, gravar esses momentos, né? Porque em outro momento você pode assistir a reprise, você pode assinar a frequência de forma virtual, vou estar colocando daqui a pouco. Ah, diretor, eu não assisti a aula, mas eu vou assinar. Não faça isso, é você roubar de você. Então, assim, o correto é a gente ter essa consciência, essa sensibilização de dar o seu melhor, de ser não melhor que todos, mas o compromisso, né? O compromisso, perfeito, compromisso, de fazer, né, a sua parte com muita honestidade, com muito compromisso, né? E isso é muito bom. E juntos a gente vai vencer mais essa pandemia, mais esses obstáculos. O meu interesse maior, meu objetivo enquanto diretor, é que vocês tenham sucesso. Esses professores, nós professores, coordenadores, nós já temos uma formação. E vocês, passando pelo ensino médio, né, vão fortalecer as habilidades, as competências, fazer o Enem, fazer um vestibular, né, e vão sair daqui para frente sendo pessoas melhores, né? Levando em si o que, gente? O seu projeto de vida, da melhor forma possível, para conduzir a vida de vocês, tá? Então, não desista dos sonhos, né? Estejam atentos, antenados, sigam em frente, que os problemas, os desafios, gente, sejam combustível para vocês seguirem em frente, né? Sigam, não desistam, ok? Eu vou passar a palavra para a professora Eva, que é a nossa coordenadora, é nossa orientadora, é nossa professora, é nossa
amiga, eu diria, ela é tudo. E é isso, pessoal. A equipe da escola está assim, imbuída, todos. Eu até falo assim, olha, aqui não vai ter negócio de só orientador, coordenador, professor. Todos nós somos tudo. É o momento da gente abraçar da melhor forma possível, cada um, né, de forma virtual, de forma sentimental, para a gente sair dessa pandemia com mais leveza, sendo mais forte, não é? E, obviamente, chegando ao final do ano com êxito, não apenas em nota, mas em conhecimento, tá bom? Deixo o meu abraço, vou passar para a professora Eva, tá bom? Conte comigo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vivi. Ah, tudo ótimo, tudo jóia. Como é bom ver essas carinhas que a gente já tem conversado um pouquinho, né? Pelo WhatsApp, já começa a incomodar vocês. Já tenho vocês no meu telefone, nominalmente, né? Quando a gente conversar, a gente saber com quem realmente está conversando. E sejam muito bem-vindos à nossa escola. Né, o pessoal, nossos já veteranos do terceiro ano, que a gente já vem desde o primeiro ano aqui, né? E os nossos chegantes, né? Nossos novinhos, caçulinhas aí da primeira série, da EJA, né? Que vocês se sintam bem acolhidos, né, na nossa escola. E que cada dia vocês queiram estar participando, estar sendo partícipe mesmo da aprendizagem de vocês, sendo partícipes dos projetos da escola, dessa aula, que é uma aula assim, que nós estamos iniciando, né? Mas uma experiência já percebida que é maravilhosa. Eu estava comentando aqui com o José Antônio o quanto é importante a relação professor-aluno, essa proximidade, né? Que muitas vezes, às vezes, fica nessa pandemia, algumas vezes a gente deixou isso se perder um pouco, e agora a gente está retomando. Eu estou muito feliz, né, com o desempenho dos professores, eu já sei que é perfeito, né? Então, vocês já são de parabéns, eu admiro cada um, mas a vocês, estudantes, aproveitem esses momentos, são momentos, assim, muito planejados com muito carinho para vocês, né? Muito carinho, muito compromisso, muita competência. Nossos professores não são professores leigos, são professores que realmente têm toda uma estrutura acadêmica para poder estar orientando, instigando, fazendo vocês sonharem, fazendo vocês quererem, né? Aí eu vi lá no grupo do terceiro ano, vai ter que ter festa, então vamos estudar para ter a festa, né? Vamos fazer valer, né, esses momentos de festividades, quem sabe, no final do ano. Então, assim, vocês que estão chegando da primeira série, não desistam por nada. Eu sei que todos os dias, todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio, mas se você não quiser romper, vencer com o desafio do dia, no dia seguinte vai ficar mais difícil, né? Vai acumulando aquela digamos assim, aquele desestímulo, e a tendência sua é querer desistir das coisas. Então, não desistam. Hoje nós tivemos um número razoável, né, para nossa expectativa. Eu confesso que minha expectativa era bem maior, mas com o tempo nós vamos conseguir que vocês estejam mais imbuídos de estarem aqui no dia marcado, no momento marcado, para poder ter essa relação mais próxima conosco, né? Tanto com a equipe diretiva, com as pessoas que estão no apoio pedagógico, quanto aos nossos professores, que estão diretamente com vocês. Hoje eu coloquei, embora sendo orientadora, eu descentralizei essa função de amadrinhar, né? Até eu falei, vocês serão madrinhas. Então, a partir de hoje, cada turma vai ter uma pessoa para cuidar. Além de mim, que vou estar sempre com vocês ali a qualquer momento, vai ter uma pessoa para poder estar
observando, falando com vocês, instigando a fazer atividade, conversando sobre as dificuldades de vocês, seja dificuldade acadêmica, em relação às aulas, ou dificuldade mesmo outras, né, familiar, ou psicológica até mesmo, para que a gente possa estar ajudando vocês, acolhendo vocês e fazendo vocês se sentirem pessoas importantes, porque é isso que vocês são para nós. Instrumento importantíssimo dentro do processo pedagógico. Então, assim, estejam sempre atentos às informações do grupo. O grupo lá do WhatsApp precisa ser muito dinâmico, tá, gente? Então, assim, estejam atentos, porque nós estamos sempre colocando informações lá, informações super importantes, que às vezes, nessa pandemia, vocês observam que hoje, às vezes, a gente tem uma informação, amanhã a gente já tem outra, então, para isso, é preciso estar muito atento ao grupo, tá bom? Outra coisa importante a pontuar é que vocês escolheram para estudar por material impresso, buscando aqui na escola, ou pela plataforma do Google Classroom, né? Alguns já estão na plataforma, eu vi que são poucos, né, que estão lá, a maioria vem buscar material aqui na escola, e o que eu gostaria de pedir a vocês, que façam do dia de entrega um dia assim, dia D, aquele dia que precisa mesmo ir, se não puder vir, manda alguém, mas venha buscar a atividade, para que não haja acúmulo de tarefas, acúmulo de responsabilidades em relação à semana subsequente. A cada semana vocês terão atividades correspondentes à área de conhecimento. Então, é preciso cumprir, romper com o dia, romper com a semana para começar a outra, tá certo? Então, assim, estejam atentos, cumpram mesmo os prazos, cumpram as datas de virem buscar material, e assim tudo dá certo. Se a gente fizer de forma disciplinada, né, o nosso compromisso de ensino e de aprendizagem, o compromisso de vocês de estudo, vocês sendo protagonista do próprio organização de estudo de vocês, tudo vai dar certo, tá bom? Outra coisa que eu gostaria e já parabenizo muitos aqui com posturas bem interessantes, assim, aquela postura, não, hoje eu estou na aula, né, eu estou assistindo uma aula, estou num local como se eu estivesse dentro da escola. Então, o que eu gostaria de pedir é uma aula gravada, né, fizemos essa gravação para que outros que não puderam estar aqui possam assistir, possam ser contemplados com o que os professores expuseram. Mas, aqueles que estão aqui, como essa aula é gravada, ela vai ficar, de certa forma, público dos outros colegas, não é isso? Na página da escola. Então, eu gostaria que a postura nossa fosse uma postura adequada, tá bom? Evitar não estar de camisa, né? Precisa estar de camisa, tá? Camiseta, de preferência fechada, né? Nós também, professores, nós precisamos ter uma postura, assim, de quem está ali para estudar, né? Evitar estar deitado ou estar num local que tire muita atenção. Essas coisas são importantes para que vocês não percam nenhuma informação ministrada aqui pelos nossos professores ou por qualquer outro componente da equipe escolar. Tá bom, pessoal? Então, assim, compromisso, né? Seriedade, né, e sonho. Essa é uma mistura muito boa para que a gente consiga ter sucesso a partir de então. Outra coisa, não deixem de devolver as atividades no prazo. Não deixem de cumprir com o que está lá nos grupos. Isso é algo que eu estou pedindo, assim, encarecidamente. Tá bom? Então, assim, que Deus abençoe cada um, que a partir de então a gente consiga fortalecer esses laços, que vocês se sintam amados por nós, porque assim, a saudade é grande, né? Aqueles que a gente já tem um vínculo, a gente lembra com muito carinho, dá vontade de abraçar, dá vontade de estar junto, né? Mas
calma lá, vai ter o momento certo, vai ter o momento certo. Esse momento aqui é o momento de estarmos juntos, mesmo que separados, né, por esse instrumento aqui de tecnologia. Mas estejamos juntos. E que Deus nos abençoe, abençoe a cada um, e que nós possamos ter sucesso. Eu sempre digo, o sucesso de vocês, estudantes, é o nosso sucesso. Se vocês não tiverem sucesso, pode ter certeza que nós também não teremos. Então, nós contamos com o sucesso de cada um, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Ficam todos bem?